Quando o Varela deixou o Flamengo rumo à seleção do Uruguai para disputar a Copa América, a torcida ficou muito apreensiva. Isso porque o reserva, o Wesley, o jovem, vinha fazendo o ano de 2024 muito ruim. Lesões, confusões extracampo e partidas para lá de questionáveis também. Ficou aquela apreensão e aí o garoto entrou em campo e correspondeu. Jogou muita bola nesse período de Copa América. Tanto que hoje há um debate sobre quem deve ser o titular da lateral direita do Flamengo. Eu vou entrar nesse debate aqui, nesse vídeo de hoje. E aí, vamos falar de tática? Antes da gente ir para o conteúdo, quero fazer o pedido do like, que é muito importante para a gente que produz conteúdo na internet, especialmente no YouTube. O like ajuda o canal a crescer, ajuda a engajar. Então, deixa o like aí que é de graça. Se inscreve no canal também. A gente tem um Pix aqui do canal. Vou deixar o QR Code aqui na tela para vocês. Quem puder ajudar com o Pix é sempre muito bem-vindo. A chave Pix também fica aqui na descrição do vídeo. É só acessar e vai ter lá a chave. Lembrar para vocês também que membros do canal pagam apenas R$5 e tem muitos benefícios em troca. Tem grupo de WhatsApp comigo, com os outros membros. Tem alguns vídeos com antecedência, vocês vão ter prioridades em alguns vídeos que eu faço aqui no canal. E tem também a transmissão tática via WhatsApp, via áudio, durante os jogos do Flamengo, em tempo real, minuto a minuto. Eu vou ali fazendo meus comentários táticos. Tenho certeza que você que gosta de tática vai gostar desse conteúdo. Beleza? Então é o seguinte... Vamos fazer aqui uma comparação de dados recentes do Wesley com o Varela. Vamos dar uma olhadinha nessas estatísticas e, ao final do vídeo, obviamente, eu vou dar a minha opinião. Eu tenho uma opinião formada, sim, sobre esse debate aí, sobre esse embate entre Varela e Wesley que brigam por posição no Flamengo. Bom, o critério que eu adotei aqui, né, o recorte de jogos, só para vocês entenderem, tá? Que é importante explicar. Eu peguei os últimos 9 jogos que o Varela foi titular do Flamengo, antes dele ir para a Copa América, e obviamente peguei os 9 jogos agora de Copa América, que o Wesley foi titular em todos, jogou todos os jogos, inclusive, completos, né? Então, assim, eu tenho uma minutagem muito similar, número de jogos igual, dá para comparar legal. Tá bem interessante aqui essa comparação de dados, viu? Tem alguns dados que vocês vão ficar bem surpresos, assim, muito legal, assim, de a gente perceber algumas coisas. Eu vou trazer isso para vocês agora. Bom, o Varela está de azulzinho aí, em homenagem à sua nacionalidade uruguaia, a seleção celeste, e o Wesley está de vermelho. Chances criadas, 2 para o Varela, 2 para o Wesley, empatados. Entradas no terço final. A gente fala muito do Wesley ser um cara muito ofensivo, né? Que agride muito a última linha, que ultrapassa muito, mas ele não está vencendo o Varela por muito nessa estatística de entradas no último terço, não. O Varela teve 26 entradas e o Wesley 31. Bolas recuperadas. Aí o Wesley realmente ele doutrina. Impressionante, né? A qualidade do Wesley para recuperar bolas, para interceptar, para desarmar. Ele é muito forte nisso. E aí ele tem números assim impressionantes. 44 para o Varela, 60 para o Wesley. 60 bolas recuperadas em 9 jogos. É muita coisa. Bolas recuperadas no campo de ataque, 10 para o Varela, 14 para o Wesley. Mais ou menos aí, um quarto das bolas que eles recuperam são no campo de ataque. Desarmes, Varela 23, Wesley 42. O Wesley realmente, defensivamente, tem alguns indicadores que são muito acima da média. É impressionante. Interceptações também. 29 do Varela contra 58 do Wesley. Gente, a gente está falando de um Varela que é um bom defensor. Ele defende muito bem, um defensor para lá de correto, para lá de eficiente. Mas o Wesley realmente impressiona por esses números defensivos, tanto de desarmes quanto de interceptações. É algo assim espantoso. Porém, tem o outro lado da moeda. Bolas perdidas. O Varela perdeu 29, o Wesley perdeu 48. A gente sabe que muitas vezes a bola queima no pé do Wesley. Ele é um pouco afoito, ele tem um pouco de dificuldade de tomar boas decisões no campo de jogo. Então, existe sim esse grande asterisco aí no jogo do Wesley, tá? Passes precisos, quase igual. Varela com uma porcentagem bem interessante, né? 90%. O Wesley 87%, um pouquinho mais abaixo. A gente sabe que isso também tem a ver com essa dificuldade que ele tem para tomar boas decisões, com, às vezes, ele, de fato, acelerar algumas jogadas e, enfim, não ter a lucidez para fazer o melhor passo, para tomar a melhor decisão. Passes
para dentro da área preciso. A gente está falando aqui passos para dentro da área do adversário, né? O Varela acertou 56% dos passos que ele deu para dentro da área do adversário. O Wesley só 18%, gente. Passes progressivos precisos, muito parecidos, né? Varela 72% e o Wesley 69%. Ações bem-sucedidas, a gente está falando de qualquer tipo de ação no campo de jogo, defensiva, ofensiva, qualquer tipo de ação que aquele jogador tem, qualquer tipo de duelo. Então, estamos falando aqui de ações bem-sucedidas. 87% para o Varela, 81% para o Wesley. Passes-chave precisos. Varela 67%, Wesley 50%. Quando a gente fala de tomar decisão em último terço, passe, né? Normalmente o Wesley vai ficar para trás. E esse aqui, que para mim é o grande asterisco no jogo do Wesley, né? 43% de acerto dos cruzamentos para o Varela e só 17% de cruzamentos precisos para o Wesley. Gente, o lateral precisa cruzar bem. Saber cruzar bem é um indicador de desempenho que o lateral precisa apresentar em bom nível, com bom percentual. Isso aqui realmente é um gigantesco asterisco no jogo do Wesley. O Wesley, com esse índice tão baixo de cruzamentos, de fato, deixa a desejar. Ele poderia ofertar muito mais para a equipe se o acerto de cruzamento fosse pelo menos um pouquinho melhor. 17% é muito baixo, gente. Tá? Passes longos precisos, eles estão rigorosamente empatados com 50%. Disputas defensivas ganhas, e aí quando a gente volta a falar de indicadores de desempenho defensivos, o Wesley aparece de novo muito bem. 49% para o Varela, 59% para o Wesley. Disputas ofensivas ganhas, o Varela 68%, o Wesley 47%. Uma diferença aí bem significativa aí também para o uruguaio. Duelos aéreos rigorosamente empatados. São dois jogadores que vão muito bem nos duelos aéreos, especialmente defensivos. Então, os dois aí com 63% são, de fato, dois jogadores que entregam muito esse tipo de duelo, que é o calcanhar de Aquiles de 9 entre 10 laterais do futebol mundial. Então, muito bacana ver que o Flamengo tem dois laterais que vão bem nesse tipo de duelo, cruzamento do lado oposto, enfim, também quando vão saltar pressão no campo de ataque para vencer duelos e tentar direcionar a rebatida. Então, é muito legal de perceber isso. Dribles certos. Essa estatística aqui me surpreendeu. Não sei se vocês ficaram surpresos, mas eu fiquei. 67% de acerto dos dribles do Varela e 63% do Wesley. O Wesley me passava a impressão de ser um cara mais eficiente nos dribles. Ele é um cara mais habilidoso para driblar, né? Ele tem muita mudança de direção, ele é leve, ele é mais leve. Ele, inclusive, teve um jogo recente contra o Atlético Mineiro que acertou 100% dos dribles. Então, eu esperava que o Wesley fosse vencer esse duelo aqui dos dribles certos, mas não. De fato, a diferença para o Varela é pouca, mas a verdade é que ele está na frente. Bom, os dados são sempre importantes para a gente avaliar e para a gente contextualizar e sempre enriquecem as análises, mas eles não querem dizer tudo, né? Embora a gente esteja olhando para dois jogadores da mesma posição, no mesmo time, treinados pelo mesmo técnico, disputando competições similares, de nível técnico muito parecido, ou seja, dá para a gente depreender muita coisa dos números por conta do contexto ser igual para os dois, praticamente, mas mesmo assim isso não quer dizer que os dados vão contar a história completa. Você olha para o campo de jogo também e você soma a análise dos dados, observa os indicadores de desempenho dos jogadores, o desempenho deles, a performance deles dentro do campo e faz um somatório aí. Então, eu vou dizer para vocês o que eu acho. Para mim, o titular da lateral direita do Flamengo tem que ser o uruguaio Varela. Por quê? Porque ele é um jogador mais pronto, mais cascudo, mais maduro, mais capaz de enfrentar jogos grandes, com menos chance de fazer alguma besteira que possa gerar um gol para o adversário ou um erro grave. O Wesley está sempre nesse fio da navalha de repente, a gente sabe que ele pode fazer um gol contra, embora, né, coitado, ele tenha tido muito pouca culpa no gol que ele fez contra o Fortaleza, e eu não estou nem dando essa opinião baseada no jogo contra o Fortaleza, no gol contra do Wesley, pelo amor de Deus, seria até desonesto da minha parte, e não é assim que eu trabalho, vocês sabem muito bem disso. Estou falando no geral mesmo. A gente sabe que o Wesley está sempre ali no fio da navalha. Muitas vezes ele corre o risco e às vezes acaba entregando, sim, o ouro para o bandido, por conta dessa dificuldade que ele tem, às vezes, de tomar a melhor decisão, por conta desse jeito afoito dele de ser afobado. Então, é algo que ele pode melhorar, deve melhorar, tem muita margem de crescimento. Talvez
eu diria que até provavelmente o Wesley deve ser, a médio, a longo prazo, um lateral até melhor do que o Varela é. Né? A gente está falando de um jogador de 19 anos contra um jogador de 30 anos. Então, eu acredito muito que o Wesley tem uma boa chance de ser um jogador, um lateral, melhor do que o Varela ao longo dos anos, à medida que ele for amadurecendo. Mas hoje, ainda mais para essa fase aguda de campeonato, segundo semestre, que só tem jogo grande, eu optaria preferencialmente pelo Varela. E claro, quando o Uruguai não puder, estiver desgastado, suspenso ou até lesionado, o Wesley entra e dá conta do recado, sim. E você, o que você acha? Você quer ver o Varela titular do Flamengo ou quer ver o Wesley? Ou talvez você pense que é melhor pensar jogo a jogo, talvez o encaixe com o adversário possa ser a melhor forma de você ir administrando, inclusive, essa titularidade dos dois. Quero ler vocês nos comentários. Eu gostaria de ver o Flamengo com um lateral direito de um nível melhor? Gostaria sim. Gostaria sim de um lateral direito que fosse ainda melhor do que o Varela e que o Wesley. Tá? Mas a gente também tem que saber olhar para o contexto mundial. É uma posição em escassez no mundo hoje, a lateral direita. Tá? É possível encontrar laterais direitos melhores do que os dois do Flamengo? Sim. É fácil? Não. Vai custar caro? Provavelmente. Então, esse é o contexto atual. Enquanto não chega ninguém, enquanto não anima a notícia, o Flamengo vai seguir com o Varela, com o Wesley, e não está mal servido, não. Queria encerrar mais uma vez fazendo o pedido do like, da inscrição. Deixa o like aí, se inscreve no canal que ajuda muito o crescimento e o engajamento. E vou me despedir. Até o próximo vídeo. Um abraço e eu fui. Valeu!